Bom, pessoal, tendo então por base essa reflexão sobre a crise, partindo da obra Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos, então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de substância, né? Entrando um pouco por Aristóteles, vamos dizer assim, né? E um pouco sobre a ontologia dos valores, mas eu acho que a ontologia dos valores ainda não vai ser possível nesse programa, porque falar sobre até chegarmos à substância, então será um programa longo, né? E, bom, nós entraremos no máximo no conceito de substância do Aristóteles, mas imediatamente depois, nos próximos programas, então, aí nós teremos de falar dos valores, né? Mas vamos por partes. Bem, essas duas coisas, conceito de substância e ontologia dos valores, estão muito ligadas ao conceito de crises que nós vimos até agora. Então, em primeiro lugar, nós usamos até agora basicamente um único território da ontologia, né? O território dos entes reais, né? Para dar exemplos sobre crise, né? Mas a gente precisa lembrar também que o Mário, quando fala da crise, ele se estende, né? Ele se refere a vários âmbitos do ser onde a crise incide, vamos dizer assim, né? Ou poderíamos também falar sobre a localização específica dos limites, os limites como fenômenos, né? E os vários âmbitos onde se dão esses limites. O Mário subdivide esses âmbitos em limite figurativo, limite formal, limite ambiente circunstancial, limite da individualidade, e o limite do eu ante o limite da individualidade, né? E nós vamos ver tudo isso na medida aí do desenrolar aí dos próximos programas, né? Mas o que é isso exatamente? Do que nós estamos falando agora? Então vejam, quando nós dizíamos que a crises é aquele espaço de afastamento entre as coisas, nós estávamos dizendo, de outro modo, que a crise é um limite. É uma linha, vamos dizer assim, uma linha fronteiriça, né, entre uma coisa e outra. E nós podemos dizer que... Nós podemos dizer isso de modo muito sintético, ou de modo muito resumido, que seria o seguinte: a crise é o limite, ou melhor, limite é o espaço, né, que se intercala entre uma coisa e outra, e esse espaço que se intercala entre uma coisa e outra é também uma modalidade de ser. Percebem? Então vamos imaginar o espaço que se intercala entre um sujeito que olha para uma estrela, o espaço que se intercala entre aquela estrela no firmamento e o sujeito que a observa. Então esse espaço vamos imaginar um espaço vazio, um escuro. Esse espaço ainda seria uma forma de ser. Percebem? Nós vamos ver isso mais adiante, de modo um pouco mais detalhado, né? Mas se nós vamos imaginar assim, vamos pegar aqui a minha mesa como modelo, né? Se nós dizemos que esse isqueiro que está aqui na minha frente e esse cinzeiro que está aqui na minha frente sobre a mesa são coisas, são entes, nós estamos dizendo também que são modalidades de ser, né? Nós estamos nos referindo, em termos ontológicos, a seres reais, nesse caso, extensos, seres que estão no tempo e no espaço, sob efeito de causalidade, e que também, né, são seres da primeira camada de profundidade do mundo real, como nós vimos em alguns programas passados, né?
seres que nós usamos, seres que estão aqui à mão, né, para o nosso uso. Então, esse isqueiro que está na minha frente, esse cinzeiro, eles também são modalidades de ser. Mas, vejam só, o espaço que existe entre o isqueiro e o cinzeiro, esse espaço, esse limite, vamos dizer assim, nós dizemos agora que é também ele uma modalidade de ser. Ou também podemos dizer que esse limite, esse espaço, que se intercala entre um objeto e outro, né, que se intercala entre dois seres, é também um ser. Não é um ser em si, evidentemente, mas é também uma modalidade de ser. Né? Nós veremos mais adiante que é um ser em outro, mas é uma modalidade de ser. Esse espaço é uma modalidade de ser. Pelo menos é assim que o Mário Ferreira trata esse limite, vamos dizer. Né? Então são vários modos de dizer a mesma coisa. Né? Então vejam, nós podemos dizer que o isqueiro e o cinzeiro, por serem entes reais, eles são também entes dimensionais. São seres mensuráveis. Isso quer dizer que eles podem ser medidos. Né? Eu posso medir um ser. Quando eu me refiro a um ser mensurável, eu posso medi-lo com uma trena, com uma régua, percebem? Então, esses são seres medíveis, né? Vamos dizer assim, extensivamente. Né? É o Mário que diz isso. Né? São seres medíveis extensivamente. Então, isso quer dizer o seguinte: esse cinzeiro de madeira que eu tenho na minha frente é um ente extenso, portanto, extenso no espaço. Né? Ele pode ser medido. E pelo fato de ser medível, isso quer dizer que ele tem uma determinação interna, que implica num determinado tamanho, percebem? Mas o que isso quer dizer, de modo bem simples? Quer dizer que esse isqueiro, esse cinzeiro, tem uma forma que é o seu limite. E tem uma figura que também é o seu limite. Mas quando eu falo que ele tem uma forma que é o seu limite, eu estou falando de quê? De um limite interno. Ou seja, de um limite intrínseco a esse objeto. Percebem? Então, para a gente entender isso, né, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um pulmão, o nosso pulmão. E vamos imaginar que esse nosso pulmão não tivesse limites. Claro que é uma imaginação um pouco maluca, mas é só para termos uma ideia do que significa esse limite intrínseco. O que significa o limite interno? Se imaginamos, por exemplo, uma pessoa que tem um pulmão ilimitado, isso quer dizer que ele, digamos, poderia inspirar todo o oxigênio do planeta, né? E na medida que esse pulmão, que essa pessoa fosse inspirando esse oxigênio, né, seu pulmão iria também crescendo sem parar, né, vamos dizer assim, até tomar todo o espaço do planeta. Claro que é uma imaginação estranha, né? Mas isso serve para quê? Serve para nos dar uma ideia de como que seria alguma coisa, né? Alguma coisa material, se não tivesse limites, percebem? Se o meu pulmão não tivesse limites internos, ele também não teria um limite externo. Ele só teria limites provisórios, porque na medida em que ele está inflando, que ele está crescendo, né, ele ainda não tomou todo o território possível e imaginável.
Então, ele ainda tem alguns limites, mas são limites, seriam projeções arbitrárias nesse caso. Porque como ele está crescendo constantemente sem parar, a impressão é que em um determinado momento nós podemos pará-lo mentalmente, né, e dizer, bom, aqui está o limite, mas na verdade não haveria esse limite, porque o movimento seria constante, percebem? Então, mas vamos dizer de outro modo, se, por exemplo, os meus pulmões, né, eles não tivessem limites intrínsecos, se eles não tivessem limites internos, eles só parariam de aumentar de tamanho diante do quê? De algum limite extrínseco, percebem? De algum limite externo. Mas o que seria esse limite extrínseco? Seria alguma coisa no mundo exterior que digamos, bloqueasse o seu crescimento. É isso que chamamos de limite externo. Limite extrínseco é limite externo. Mas a gente pode também imaginar uma coisa mais simples, porque, por exemplo, vamos imaginar uma bola de borracha. Uma bola de borracha sendo enchida de ar com uma bomba, né? E a bola está dentro uma bola dentro aqui da minha sala, uma bola de borracha que eu estou enchendo aqui dentro da sala. Bom, se essa bola, vamos imaginar que não tenha um limite intrínseco, ou seja, um limite interno. Então, isso quer dizer que ela pode, em hipótese, aumentar indefinidamente. Porque a sua razão interna não contém nenhum limite. Não contém um tamanho, não conteria, nesse caso, um tamanho definido. Então ela poderia crescer indefinidamente. Ela poderia, digamos, se tornar do tamanho da minha sala. E se não houvesse a sala que a impedisse de crescer, ela poderia se tornar do tamanho do planeta, vamos dizer assim. Ela jamais pararia de crescer. Pois ela não teria um limite interno, não teria um limite formal. Não teria uma razão que a determinasse ser de certo tamanho. Percebem? Mas nós dizemos o quê? Nós dizemos que essa bola está dentro da sala. Dentro da minha sala. Então, nesse caso, essa bola não poderia crescer indefinidamente, pois ela encontraria o quê? Ela encontraria um limite fora dela, um limite extrínseco, percebem? Ela não poderia, digamos, ir além do limite dado ou imposto pelas paredes, pelo chão ou pelo teto da sala, percebem? Ela pararia de crescer justamente no momento em que encontrasse um limite fora dela. Então, vamos lembrar o seguinte: para as coisas extensas, para as coisas reais, para as coisas desta região da ontologia, que nós chamamos de região dos entes reais, para todas essas coisas reais, existem dois tipos de limites. O limite intrínseco, que é o limite interno de cada coisa, e o limite extrínseco, que é o quê? Que é o limite externo. Os nossos pulmões, por exemplo, são entes reais. Então, eles têm limites intrínsecos. Eles têm limites internos. Porque ele foi, digamos assim, criado, imaginado, planejado por Deus, vamos dizer assim, com uma determinada razão. Uma determinada razão formal que o faz de determinado tamanho. Então, esse é um limite interno do pulmão. E por causa disso, um pulmão não é feito para inspirar todo o oxigênio do planeta. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai explodir, evidentemente, né? Um pulmão assim se arrebentaria, né? Assim que ultrapassasse o seu limite interno. Né? Por quê? Porque o limite interno é uma condição ôntica daquele ente real que possui um pulmão e do próprio pulmão. Mas, bom, além desse limite intrínseco, além desse limite interno,
Os entes reais têm o quê? Eles têm também limites extrínsecos. Porque, vejam, se eu movo o meu cinzeiro, né? Se eu movo o meu cinzeiro de lugar, eu só posso movê-lo até onde não existe resistência a ele. Eu posso movê-lo, digamos, por todo o chão aqui da minha sala, mas eu não posso fazer com que ele atravesse a parede, por exemplo. Porque a parede, nesse caso, representa um limite, uma resistência, né? Um limite, o quê? Extrínseco. Um limite que está fora do cinzeiro. É um limite para o meu cinzeiro. Eu não posso movê-lo para todo lugar que eu queira. Porque em determinado momento eu vou encontrar o quê? Uma resistência a esse movimento. Eu vou encontrar um limite extrínseco ao cinzeiro. Né? Um limite externo, do qual o cinzeiro, né, o meu cinzeiro, não pode ultrapassar. Percebem? Então vamos imaginar algo, digamos, algo incrivelmente pequeno, como um átomo, por exemplo. Bom, esse átomo é também um ente real. Um átomo é também um ente extenso, né? Um ente que pode ser medido, por mais absurdamente pequeno que seja. Né? Então, nesse caso, até mesmo os átomos, né, que são realmente muito pequenos, né, eles encontram os seus limites externos, né, barreiras que os impedem de passar, de avançar, né, digamos assim. Então, eu acho que isso está bastante claro, né, porque, bom, os entes reais, eles têm limites extrínsecos e limites intrínsecos. Então, vejam, vamos imaginar o seguinte, que alguém, né, enchendo uma bola de borracha, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma bola de borracha sendo enchida dentro de uma caixa de madeira. Então, a bola foi enchida de tal modo que ela acabou tomando todo o espaço da caixa, da caixa de madeira. Mas vejam só, esse tomar todo o espaço da caixa não quer dizer que a bola tenha se fundido com a caixa, quer dizer apenas que ela tomou todo o espaço interno da caixa. E apesar de ter tomado todo o espaço interno da caixa, isso não quer dizer que não exista um limite entre a bola, né? Não quer dizer que não exista um espaço entre a bola e as paredes da caixa, percebem? O espaço não é bem o termo. Vamos dizer que apesar da bola ter tomado todo o espaço interno da caixa, não quer dizer que não exista ainda um limite entre a bola e a caixa, percebem? Por quê? Porque a bola, ela não se fundiu com a caixa. Ela apenas tomou todo o espaço interno da caixa, encostou nos 6 lados das paredes internas da caixa, mas ela não se fundiu com a caixa. Ela continua sendo, a bola continua sendo a bola e a caixa continua sendo a caixa. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que há um limite entre as duas coisas. Por mais colada que a bola esteja nas paredes da caixa, ainda assim há um limite entre essa bola e a caixa. Vamos dizer agora, usar esse termo, há um espaço entre as duas coisas. E esse espaço, esse limite, primeiro o Mário diz que é uma modalidade, é um modo de ser, né? Mas ele também é tratado pelo Mário como um modo de ser que limitou a bola dentro da caixa, percebem? Mas a coisa também está delimitada por outra coisa, que é o seu limite intrínseco, percebem? Então, nós podíamos dizer o seguinte, que o limite... vamos imaginar o limite extrínseco agora, o limite externo. Que esse limite externo é o não ser da bola. Por que o não ser da bola? Porque a bola acaba nesse limite, percebem?
É esse limite que impede que a bola continue crescendo, percebem? Então, esse limite pode ser tratado como o não ser da bola. Agora, vamos imaginar algo um pouco mais difícil. Vamos imaginar uma pessoa humana. Uma pessoa. Né? Ela não ocupa todos os espaços, evidentemente. Ela tem um limite interno. Ela tem um limite intrínseco que nós chamamos de quê? De forma humana. E esse limite pode ser chamado de quê? De razão formal da pessoa humana, né? Mas agora vamos imaginar o limite externo de uma pessoa. Né? Aquilo que delimita exatamente digamos assim, a figura da pessoa humana. Esse limite também pode ser chamado de o não ser da pessoa. Mas vamos voltar um pouco para a bola dentro da caixa. Né? E imaginar o limite entre a bola e a caixa. Nós dissemos que esse limite é o não ser da bola. Mas vejam bem, esse limite é também o não ser da caixa. Porque se nós imaginamos que a bola está colada na caixa, que ela tomou todo o espaço interno da caixa e que a sua superfície colou nas paredes da caixa, né? Encostou ao máximo, né? Mas ainda assim nós dizemos que ali há um limite. Por quê? Porque a caixa não é a bola e a bola não é a caixa, né? Então nós dizemos que a bola está colada na caixa. E a caixa está colada na bola. Mas uma não é a outra, nem a outra é a uma. Vamos dizer assim. Por quê? Porque há um limite entre ambas. Então esse limite é o não ser do quê? É o não ser das duas coisas. É o não ser das duas coisas que estão limitadas. Né? O limite é o não ser da bola e o não ser da caixa. Percebem? Então vejam. Imaginem a bola dentro da caixa e agora perguntem o seguinte. O que é comum nesse caso? Tanto a bola quanto a caixa. O que é comum entre essas duas coisas, mas que não é nem uma nem a outra? É o limite. É o não ser de uma e o não ser de outra ao mesmo tempo. Então, o limite é comum à bola e à caixa. É como se o limite pertencesse às duas coisas ao mesmo tempo. E se ele é comum às duas coisas, né, isso quer dizer que é nesse limite que a bola participa da caixa e a caixa participa da bola, numa linguagem platônica, né? Uma linguagem que o próprio Mário usa. Então esse limite, que é o não ser da bola e o não ser da caixa, é um modo, uma modalidade de ser na qual as duas coisas se entrelaçam de algum modo, no qual as duas coisas participam, percebem, uma da outra. Então esse limite, embora nós não o vejamos nesse exemplo da caixa com a bola, esse limite é um modo de ser, né, que pertence tanto a uma quanto a outra. Ou seja, ele é o não ser de uma e é o não ser de outra. E por ser o não ser de ambas as coisas, é nesse modo de ser que tanto a bola quanto a caixa participam, se entrelaçam. Então, o Mário diz o seguinte, abre aspas, né? Assim, portanto, o que separa as coisas é tanto de uma como de outra. E como o limite não é um ser em si, mas um ser em outro, as coisas que se limitam têm nele, né, no limite, né, um ponto em que se encontram, porque ele é de uma ante a outra, da primeira ante a segunda, como da segunda ante a primeira.
no limite começa o não ser de uma coisa. Mas também aí, onde começa o não ser, é o termo, é o fim, do ser de outra. E desta forma, o limite é do ser de uma coisa e também é o começo do seu não ser. Fecha aspas. Então, agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um espaço vazio. Vamos imaginar um espaço sem nada dentro. Vamos imaginar um espaço vazio e infinito ao mesmo tempo. Então, é possível observar algum limite dentro desse espaço imaginário, né? Vazio e infinito? Claro que não. Porque, por mais que a gente force a mufa, né, vamos dizer assim, a gente jamais pode intuir um limite num espaço infinito e vazio. Nós podemos imaginar um espaço vazio, mas se ele está vazio, nós não podemos intuir nem imaginar um limite dentro desse espaço, a menos que não seja um espaço vazio, mas um espaço que de algum modo esteja delimitado por algumas linhas. Aí já não seria um espaço vazio, mas seria um espaço vazio de um quadrado, por exemplo. Mas vejam, se imaginamos um espaço vazio com um quadrado dentro, esse espaço já não é mais vazio, mas o espaço que contém pelo menos alguma coisa, um quadrado, por exemplo. Então agora sim, já intuímos um limite. Que limite? O limite que separa o quadrado do que não é o quadrado. Um limite que separa o quadrado do não ser do quadrado, percebem? Então, nesse caso, se nós imaginamos um espaço, né, vamos imaginar assim um espaço imenso. Um espaço imenso, mas que tem dentro dele, no centro dele, 4 linhas formando um quadrado. Nós temos aí a percepção de um tipo de quê? De limite. E que limite seria esse? Um limite intrínseco, um limite interno do quadrado, né? Que seriam as suas determinações internas. E um limite extrínseco, algo exterior que delimita o quadrado. Porque nós enxergamos o quadrado. Se nós enxergamos o quadrado, ele está sendo delimitado, ele está, digamos assim, inserido num espaço maior que ele, nós o visualizamos por causa da sua figura. E essa figura é a sua delimitação externa. Então, nesse caso, como o quadrado está sozinho no espaço vazio, então ele tem um limite externo dado pelo próprio espaço, pela própria espacialidade, que é a sua figura. Né? Mas ele também, isso seria no caso um limite extrínseco. Né? Mas ele tem também um limite interno, o limite da sua razão formal. Né? É o limite do próprio ser quadrado, percebem? Nós vamos mais adiante falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos imaginar que em torno do quadrado não exista nada, só o espaço vazio. Não existe nada, nenhum objeto extenso ao lado desse quadrado. Só um imenso espaço vazio. Nós podemos imaginar isso. Ainda assim, nós temos o quê? Nós temos a percepção de um limite externo. Que é o limite do quê? Da figura do quadrado, que faz fronteira com o quê? Com um modo de ser chamado espaço. Percebem? E aí, nesse caso, existe o quê? Existe ainda assim um limite entre o quadrado e o modo de ser chamado espaço, que por sua vez também é um limite. Só que nesse caso seria o não ser do quadrado já entrelaçado com o não ser do espaço. Percebem? Então, vamos imaginar que dentro desse imenso espaço vazio, vamos imaginar dentro desse espaço vazio não um quadrado, mas uma pessoa, um ser humano.
Então, nós teríamos agora a percepção de um limite interno, um limite intrínseco. E que limite seria esse? Seria o limite da forma humana. Mas não é a mesma, não é, digamos, uma intuição sensível, mas uma abstração. Percebe? Uma abstração da forma humana. Então, nesse imenso espaço, né, não existiria nada além do que desse hipotético ser humano. Percebem? Então, não havendo nada no mundo exterior além desse hipotético ser humano. Né? Então, nesse caso, o seu limite seria o quê? Seria o limite da forma, que nós imaginamos como forma humana, o limite de uma razão formal, né? E o limite da sua figura, porque quando nós nos referimos a uma pessoa humana, nós já podemos intuir qualquer figura que corresponda a isso que nós chamamos de forma humana, percebem? E isso seria o quê? O seu limite extrínseco, percebem? Então, vejam, nós imaginamos um imenso espaço ocupado apenas por um ser humano, percebem? E vejam, o que exatamente que determina essas duas coisas? No espaço vazio, o limite interno e o limite externo. E como que nós percebemos essas duas coisas? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar aqui que nós vemos que o ser humano ele é diferente do espaço que o circunda. Né? A partir da sua figura, nós percebemos que o ser humano ali é diferente do espaço que o circunda. Né? E isso nos permite o quê? Nos permite perceber a diferença entre espaço e esse ente que nós chamamos humano, a partir dessa figura. Então, essa diferença entre o espaço e o ser humano, o que ela é? Ela é dada. Como que nós identificamos essa diferença? Nós identificamos essa diferença entre essa figura humana e o espaço que a circunda, porque há um limite entre essas duas coisas, esses dois modos de ser. O que permite que a gente diferencie uma coisa da outra é o seu limite. Percebe? Então eu vejo um imenso espaço vazio e no centro desse espaço eu vejo agora um ser humano. Bom, eu sei que essas duas coisas, o espaço e a figura humana, são coisas diferentes. Essa diferença que eu percebo, quem me dá essa diferença é o limite. Mas nesse caso eu estou falando do limite extrínseco, que é a figura humana. Estou falando do limite externo, que é o desenho, vamos dizer assim, a figura desse ente humano, né? Mas, por abstração, eu também posso falar do seu limite intrínseco, que é a sua forma, a sua razão formal. Percebe? Mas eu não tenho uma intuição imediata. Eu não tenho essa razão formal, que é o limite interno do sujeito humano. Eu não tenho uma intuição, eu não tenho uma percepção visual disso. Quando eu falo da figura humana dentro da realidade, eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo a, como o nome diz, a figura humana, eu estou me referindo a uma limitação externa àquilo que é chamado por mim de figura, de pessoa humana. Então veja, uma pessoa inserida na realidade, né, se apresenta, se mostra, se deixa ver a partir de que? De sua figura. E sua figura não está sozinha. Dentro da realidade, nenhuma figura aparece isolada ou sozinha. Por quê? Porque existem sempre coisas no seu entorno. Né? Existem outras coisas no entorno dessas figuras que se apresentam, que se mostram para nós. Percebem? Outras coisas, outras pessoas.
Então, eu posso imaginar uma figura humana absolutamente só no universo. E ainda assim eu tenho uma percepção do quê? Da sua limitação externa, da sua limitação extrínseca. Se eu imagino uma pessoa humana, eu a imagino a partir de sua figura. E essa figura já me revela o quê? A sua limitação exterior, a sua limitação extrínseca. Percebem? Agora, na realidade, no plano da realidade, eu não vou encontrar nada que esteja absolutamente isolado de nada e de todo o resto, percebem? Então isso também me dá uma certa dificuldade para perceber o limite das coisas, embora pareça o contrário, né? O limite externo. Porque esse limite externo não é exatamente o que nós chamamos de espaço, é outra coisa, percebem? Então, a figura humana da realidade, ela nunca está sozinha num plano infinito, né? E nenhuma outra figura, né? Nenhum outro objeto se apresenta sozinho nesse plano infinito. Por quê? Porque o aparecer das coisas inseridas na realidade é um aparecer entre coisas. É sempre assim. O aparecer da pessoa humana, por exemplo, é um aparecer entre coisas, sempre. O aparecer desse isqueiro aqui para mim é um aparecer de um objeto entre outros objetos. Essa é a realidade. Mas, vejam, eu tenho sempre que lembrar que, embora as coisas apareçam entre outras coisas, eu ainda assim consigo distingui-las entre as outras coisas. Essa xícara, eu digo que é uma xícara, esse isqueiro, eu digo que é um isqueiro, aquela pessoa humana, eu digo que é uma pessoa humana. Todas essas coisas me aparecem sempre envolvidas e relacionadas e participando de outras, mas eu sempre tenho a possibilidade de destacá-las na minha percepção, percebem? Por causa do quê? Desse fenômeno que nós estamos chamando de limite. As coisas, embora apareçam entrelaçadas com todo o resto, elas ainda assim são recortadas externamente pelo seu limite, que é a figura. Essa é a realidade. É sempre assim, né? No plano da realidade, nada aparece isolado de nada. Não, quando vemos uma coisa, vemos sempre, invariavelmente, entre outras coisas. E são justamente essas outras coisas, vamos dizer assim, né, que dão o limite externo daquele objeto no qual eu foquei a minha atenção. O limite extrínseco daquilo que aparece, percebem? Mas vejam só. Quando eu percebo um algo entre coisas, é evidente. Então há sempre este algo, que é percebido, né? Percebido como algo, como tal, né? E aquilo que não é ele, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando algo cessa de ser o que é, quando algo encontra, vamos dizer assim, o seu limite, já há algo imediatamente ao lado. Imediatamente ao lado. Como se tudo tivesse colado a tudo. Percebem? Você pode dizer assim, mas espera aí, eu estou vendo eu estou vendo aqui o meu isqueiro, eu estou vendo a figura dele, então eu estou vendo o seu limite, mas do lado dele não tem nada. Ele tá isolado aqui na minha mesa. Como não tem nada? Tem um espaço entre o isqueiro e alguma outra coisa. Esse espaço não é um nada. Esse espaço é um modo de ser. Então, aonde acaba o recorte, onde acaba a figura do isqueiro, começa imediatamente um outro modo de ser. Eu posso chamá-lo de espaço, mas é um modo de ser que começa imediatamente após o limite externo, né, que é a figura do isqueiro. Percebem? Então, vamos imaginar que o mundo fosse essa minha mesa aqui, né?
Eu já elenquei as várias coisas da minha mesa, né? Há um isqueiro sobre ela, há um lápis, uma caneta, uma impressora, um monitor, duas caixinhas de som, um mouse, um teclado, né? Uma moeda, tem uma moeda aqui também. Então, imaginem uma dessas caixinhas de som, né? Agora, como ela me aparece? Ela me aparece como uma figura, com um limite. Um limite, mas também um limite externo, mas também uma determinação interna, né, que é a sua forma. A forma caixa de som. Né? É a sua razão formal, vamos dizer assim. E no limite externo me aparece a figura, o tamanho, a altura, o peso, a cor, enfim. Mas também me aparece imediatamente ao lado dessa caixinha de som outras tantas coisas que fazem fronteira com essa caixa. Que estão imediatamente ao lado dessa caixa. Né? Então, quando eu olho para essa caixinha, eu tenho dois tipos de percepção visual, né, sobre ela. Uma que é mais ou menos chapada, vamos dizer assim, que é quando eu a destaco de todo o resto. Ou quando eu foco a minha atenção sobre essa caixa, eu tenho, digamos, uma espécie de intuição, de percepção sobre essa caixa que é mais ou menos uma percepção chapada, que não me dá muito essa dimensão de que essa caixa está imediatamente envolvida por todos os outros seres que não é ela. Mas isso eu vou perceber a partir de uma outra forma de percepção visual que, digamos, é mais em perspectiva, vamos dizer assim, né? Nessa visão chapada, eu vejo que existe um certo espaço entre a minha caixa e o mouse e o monitor, por exemplo, né? Essa visão chapada, ela não me dá a impressão imediata de que a caixinha de som está, digamos assim, imediatamente colada em outras coisas, mas que existem espaços vazios, né, entre ela e as outras coisas da mesa. Mas quando eu mudo meu modo de olhar para essa caixa, quando eu a vejo com uma visão mais em perspectiva, vamos dizer assim, uma visão que digamos, abrange a profundidade, né, o que está para além ou atrás dessa caixinha, né, então eu percebo que além da caixa existe uma linha de profundidade atrás dela. Então, nesse caso, aí eu percebo que não existem espaços vazios entre a caixa e o que não é a caixa. Eu percebo que existem outras coisas imediatamente coladas à caixa e que não são a caixa, percebem? Então, quando a caixa acaba, vamos dizer assim, imediatamente começa outra coisa. Percebem? Então, por esse modo de percepção, por esse modo de perceber as coisas que aparecem no mundo, eu percebo que não há espaço entre nada, entre coisas, espaços vazios entre coisas. Quando algo acaba, imediatamente depois existem outros algos, percebem? Não existe aquilo que os gregos chamavam de diástema entre as coisas. Não existem espaços vazios entre as coisas. Não existe um vácuo, não existe um nada entre as coisas, entre as formas de ser. Entre as formas de ser, tudo está imediatamente encostado em tudo, percebem? Então, vamos imaginar algo um pouco mais difícil. Um sujeito que olha para uma estrela, como eu disse lá no começo, né? Bom, aquela estrela está a anos-luz do sujeito que olha para ela, mas ela aparece a esse sujeito, de qualquer maneira, mesmo sendo distante, ela aparece como algo, como um ponto, como alguma coisa brilhante, como algo que está lá em algum determinado lugar. Mas esse aparecer, por mais distante que esteja, né, do sujeito que a observa, né, não é um aparecer imerso no nada, no vazio, numa noite escura, em torno da estrela exista um nada. Porque imediatamente após aquele pontinho de luz que o sujeito observa, imediatamente ao lado daquilo, né,
que a gente chama de escuridão, né? Existe uma forma de ser, com o seu limite próprio também. Percebem? Então, nem mesmo entre os planetas, né, entre os astros e tudo mais, né, existe um nada, uma imensidão vazia. Porque todo o aparecer está envolvido por alguma coisa. E quando nós vemos uma estrela, um planeta, seja o que for, nós estamos vendo imediatamente após este planeta, essa estrela, um modo de ser. Um modo de ser que nós podemos até chamá-lo de espaço. Então alguém pode dizer que entre aquela estrela e o sujeito que vê essa estrela, existe o vácuo, o nada, o vazio. Bom, existe sim. Existe uma distância imensa. Existe uma distância imensa. Isso é certo, é correto, né? Mas essa distância imensa não é um nada. Isso é algo. E é algo que está imediatamente ao lado de outro algo. Percebem? Claro que é um algo. E esse algo é o que? É uma forma de ser. Então, entre o sujeito que vê a estrela e a estrela, existe um modo de ser. Existe uma forma de ser, né, que nós chamamos de distância. Então, isso quer dizer que não existe o nada entre uma coisa e outra. Não existe espaços, no sentido de vazio, de nada. Não existe o espaço vazio, não existe o nada imediatamente após alguma coisa. Mas que exatamente onde aquela estrela acaba, começa outro modo de ser que nós chamamos de distância, que termina imediatamente onde começa o sujeito que está observando a estrela, percebem? Então, de todo modo, dizemos sempre que tudo está imediatamente colado em tudo, percebem? Não existe um nada entre as coisas, mas existe um limite entre as coisas. E esse limite não é o espaço, e também não é um nada. Nós já dissemos isso. E é justamente esse limite que nos permite dizer que uma coisa é uma coisa e não outra. Porque se não houvesse limite entre as coisas, nós jamais poderíamos dizer o que uma coisa é, percebem? E se não houvesse limite, diz o Mário, nós jamais poderíamos distinguir os seres. Então vejam, cada coisa é o que é por causa do seu limite. A figura humana, a forma humana, é do jeito que é por causa do seu limite, percebem? A forma da melancia é do jeito que é por causa do seu limite, percebem? E é por causa desses limites que a forma humana não é idêntica à forma de, sei lá, de um gato, ou de um cavalo, ou do abacate, e assim por diante. Mas veja que interessante agora. Quando nós falamos da forma de alguma coisa, nós estamos nos referindo ao que exatamente? Ao limite interno dessa coisa? Ao limite intrínseco dessa coisa ou ao limite extrínseco dessa coisa? Quando nós falamos da forma de alguma coisa, nós estamos falando do seu limite interno, do limite intrínseco dessa coisa. Quando nós falamos da forma humana, por exemplo, nós estamos falando do limite interno da figura humana. Mas vejam só, falar da forma e da figura não é a mesma coisa. É isso que nós devemos sempre ter atento e perguntar agora. A forma é a mesma coisa que a figura? Bom, se a forma é a mesma coisa que a figura, então a figura seria também o limite interno, o limite intrínseco de algo. Mas não é assim. A forma de alguma coisa, a forma humana, por exemplo, não é o mesmo que a figura humana, porque a forma não se altera. Percebem? O limite interno de algo permanece estável o tempo todo. A forma humana sempre foi do mesmo jeito, mas a figura humana não. A figura está em quê? Em permanente transformação. Percebem?
Quando nós falamos da figura humana, nós estamos nos referindo a uma determinada pessoa em particular. E sempre que nós falamos de uma pessoa em particular, nós estamos falando de alguém que já variou de tamanho muitas vezes. Nasceu pequeno, cresceu, atingiu um certo ponto e depois morreu e desapareceu. Bom, né? Essa é a figura humana. Então, a figura humana não pode ser idêntica à forma humana, porque a forma humana não se altera, não se transforma no tempo e no espaço. A forma humana é sempre do mesmo modo. É sempre um modo conceitual. Nós só percebemos a forma humana mediante o quê? Mediante a abstração, mas a figura humana não, nós a percebemos mediante intuição, percebem? A forma humana é a forma de todos os homens. É um conceito que contém todos os homens, mas a figura humana não. A figura humana é sempre o aparecer de uma pessoa em particular, daquela pessoa, daquela outra ou daquela outra. Então isso quer dizer o seguinte, que a forma humana é o seu limite interno e a figura humana é o seu limite externo. O limite externo pode variar, pode aumentar, pode diminuir, pode engordar, pode emagrecer, pode estar aqui nesse lugar agora, né? Pode estar em outro lugar mais adiante. Mas a forma humana não. A forma, o limite interno dos seres, ele não aumenta, não diminui. Ele não está nesse lugar específico, ele não está no tempo, né? E também não está no espaço, percebem? Mas então, né, como é que nós podemos entender a forma das coisas? Já que nós falamos que a forma é o limite interno e o limite interno não se altera. Né? Como é que nós podemos entender a forma humana? Bom, nesse caso, nós teremos que buscar aí um pouco de ajuda no Aristóteles, né, que ele meditou bastante sobre esse assunto, né, vamos dizer assim. Escreveu muito sobre isso. Né? Então vejam, vamos começar dizendo o seguinte. Quando nós falamos de forma de alguma coisa, quando nós nos referimos às formas platônicas, por exemplo, às ideias de Platão, nós também estamos falando de uma razão. Vamos dizer que nós estamos admitindo que as coisas têm a forma que ter por causa de uma razão, por uma razão. Existe uma razão para a forma humana ser do jeito que é. Percebem? Existe uma razão para a forma do abacate ser do jeito que é. Existe uma razão para a forma do cavalo ser do jeito que é. É isso que nós estamos falando agora. Então, nós não estamos falando da figura do abacate, nós não estamos falando da figura do cavalo ou da figura do homem, mas estamos falando das suas formas, das suas razões formais, vamos dizer assim, né? Então, agora nós acrescentamos isso, né? Que existe uma razão para as formas serem do jeito que são, percebem? Então vejam, o que é a forma? Nós já dissemos antes que a forma é um limite intrínseco. A forma humana é o limite intrínseco do homem, de qualquer homem. Mas agora, nós acrescentamos algo, nós acrescentamos o termo razão, né? E nós dizemos que o homem, ou qualquer coisa, é delimitado internamente por uma razão formal. Mas o que é isso? Como que nós podemos entender isso? Nós estamos dizendo, de modo muito resumido, né, que existe uma razão intrínseca. Existe uma razão interna nos corpos, né, que fazem com que eles estejam localizados em determinado lugar. Então vejam, todo ser corpóreo está no espaço e no tempo. Isso nós já vimos. Todo ser corpóreo está ocupando um lugar, um determinado lugar no espaço
e está ocupando um determinado ponto no tempo. Está dentro do calendário, vamos dizer assim. Mas, além disso, todo ser corpóreo, ele é composto de quê? De algo. Ou seja, todo ser corpóreo tem uma consistência, consiste em algo. Mas também tem uma substância. E todo ser corpóreo tem uma figura e tem o quê? Tem uma forma. A gente podia dizer de outro modo, né, que todo ser corpóreo tem uma matéria e uma forma. Então vejam, quando nós dizemos que todo ser corpóreo está no tempo e no espaço, isso significa que tempo e espaço marcam o limite deste ser corpóreo. Ele está no tempo, o tempo é uma espécie de limite, né? Pois quem está no tempo não viverá para sempre, então o tempo é uma forma de limite, né? E estar no espaço também significa um limite, pois se eu ocupo esse espaço aqui, eu não posso estar em todos os lugares nesse momento. Se nesse momento eu estou ocupando um determinado espaço, eu não posso estar ocupando no mesmo momento um outro espaço. Né? Eu não posso ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Né? Isso significa que estar no espaço é estar limitado a um lugar. Sempre é um único lugar, a cada momento. Então, quando nós dizemos que todo ser corpóreo tem uma figura e uma forma, nós também estamos falando de quê? De limites. A forma é o limite interno e a figura o limite externo. E quando falamos que todo ser corpóreo tem consistência e substância, nós também estamos falando de limites. O ser corpóreo desta caneta aqui na minha frente está limitado pelo material que a compõe. Ela é feita de plástico e não de borracha ou de madeira, né? E ela não vai se transformar em outro material, senão aquele que a compõe. Mas essa caneta também está limitada por sua substância. Por quê? Porque ela é uma caneta. E a razão interna, a sua razão interna é a razão de ser caneta. E não a razão de ser um martelo ou um serrote, percebem? A substância dessa caneta, a sua substância, a obriga a ser caneta. Vamos dizer assim, né? E não outra coisa. Então vejam. Tempo é um limite interno, espaço um limite externo das coisas. Forma é um limite interno, figura um limite externo. Matéria é um limite externo, substância um limite interno. Então, resumindo, né? Todo ser do território ontológico, que nós chamamos de território dos entes reais, todo ser do território dos entes reais tem limites internos e externos. Externos são o espaço, a figura e a consistência, a matéria, né? E os limites internos são o tempo, a forma e a substância, percebem? Mas vejam, agora nós precisamos perguntar o seguinte: o que é essa tal de substância? Porque, vejam, quando nós dissemos que o limite interno das coisas são as suas razões formais, nós dissemos de outro modo que a razão formal de uma coisa, né, é também a sua substância. Isso não nos parece muito claro ainda. Nós precisamos entender um pouco mais sobre esse negócio que chamamos substância. Percebem? Então, antes vamos pensar o seguinte, que todas as coisas reais da nossa experiência sensível, inclusive nós mesmos, são as coisas tais como nós as vemos. Isso parece um pouco ingênuo, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Né? Não tem problema se essa afirmação parece ingênua. Não. Então, vejam, com essa ingenuidade, vamos olhar para essa caneta.
né? Essa caneta que eu vejo aqui na minha frente, o que ela é? Ela é exatamente isso tal como eu a vejo, uma caneta e não outra coisa. Esse teclado é um teclado e não outra coisa. Aquela impressora é apenas uma impressora e não outra coisa, né? Se eu tomo essa atitude, vamos dizer assim, ingênua, diante da vida, né, de admitir que as coisas que eu percebo são tais e quais eu as percebo, eu estou em primeiro lugar tomando uma atitude realista diante da vida. Percebem? E essa é exatamente a atitude que o Aristóteles toma quando se dirige às coisas do mundo, às coisas da vida dele. Então a atitude inicial de Aristóteles é considerar que as coisas são exatamente como ele as vê, como ele as enxerga e ponto final, né? E essas coisas que o Aristóteles vê e sente, ele distingue nessas coisas, em todas as coisas reais, ele distingue 3 elementos diferentes. Vamos dizer que o Aristóteles estivesse aqui, no meu lugar, olhando para a minha caneta aqui, para o meu isqueiro, né? Então ele distinguiria 3 elementos distintos na minha caneta. Ele distinguiria 3 elementos distintos no meu isqueiro, percebem? 3 elementos distintos no meu teclado. 3 elementos distintos no mouse e assim, né? Para cada coisa que o Aristóteles olhasse, ele distinguiria 3 elementos diferentes, percebem? E que elementos são esses? Bom, um ele chama de substância. Outro ele chama de essência. E um terceiro elemento ele chama de acidente. Então, olhando minha caneta, o Aristóteles diria que ela contém, vamos dizer assim, contém 3 elementos. A substância, claro que esse termo contém não está correto aqui, mas só para termos primeiro uma boa noção do que é isso, né? Então, imaginem aí o Aristóteles olhando a minha caneta, ele vai dizer que essa caneta contém 3 elementos, a substância, a essência e o acidente, tá? E o que seria tal substância? Bom, substância, esse termo substância, pro Aristóteles, tem 2 sentidos. Tá? Aqui a coisa complica um pouquinho, mas para que ninguém se confunda, pensem na caneta e lembrem que Aristóteles vê 3 elementos na caneta: substância, essência e acidente. Mas, quando a gente fala de substância, quando Aristóteles fala de substância, ele já dividiu esse termo em 2 sentidos, ele já subdividiu, ele já encontrou 2 sentidos para esse termo. Tá? Ele dá 2 sentidos para a palavra substância, ok? Bom, o primeiro sentido do termo substância é o sentido estrito. Sentido estrito é o sentido da unidade. Tá? Isso é meio confuso agora, mas existe uma maneira mais fácil, né, vamos dizer assim, de explicar esse primeiro sentido para a palavra substância. Vamos tentar chegar nesse modo mais fácil. Vamos dizer que o sentido estrito do termo substância é o sentido de unidade, ok? Unidade daquilo que suporta todos os caracteres da coisa. Então, se nós pegarmos esse sentido de substância e aplicarmos no ente chamado caneta, o que nós vemos? Nós vemos que o que suporta, vamos dizer assim, todos os caracteres dessa coisa chamada caneta, é isso que o Aristóteles chama de substância. Claro que isso ainda não tá fácil de entender por enquanto. Eu sei que não está claro isso, mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar os detalhes dessa caneta, tá? Vamos nos concentrar nessa caneta, vamos focar essa caneta e observar o seguinte, que essa caneta é esferográfica.
que ela tem tinta, que ela tem uma tinta azul, que ela é de plástico, que ela tem uma tampinha azul, né? Que ela pesa algumas poucas gramas, que ela tem tanto de circunferência, tanto de comprimento, né? E assim por diante. Vamos concentrando sobre a caneta e extraindo dessa caneta os vários caracteres que ela tem, né? Bom, tudo isso eu observo aonde? Eu observo na caneta. Tudo isso que eu observo na caneta são notas características da caneta, percebem? Mas essas notas estão unidas. Elas estão ligadas ao quê? A uma unidade chamada caneta, percebem? Então, vejam como isso fica claro. Imaginem que a gente vai lá na loja comprar uma caneta. Imaginem que eu vou na loja comprar uma caneta, tá? Aí eu chego lá na loja e eu não me refiro a uma dessas notas características da caneta. Percebem? Por exemplo, eu chego no balcão e peço, eu olho lá, escolho uma caneta e eu peço aquela caneta. Eu não peço por suas notas características, percebem? Eu não digo que eu quero comprar uma coisa de plástico com tantos centímetros de comprimento, né, de determinada cor, com tipo específico de tinta, com tantas gramas de peso, com uma tampinha azul. Não. Eu não peço isso. Eu não cito nenhum dos caracteres da caneta, eu simplesmente peço uma caneta. Percebem? E o vendedor, o que ele faz? Ele me dá uma caneta. Ele não vai direto na... Ele não vai ele vai direto na caneta. Ele pega a caneta lá e me entrega. Ele não fica procurando por algo com tantos centímetros de comprimento, com uma tampinha azul. Não, ele vai direto na caneta. Ele não se preocupa com as notas características da caneta. Percebem? Quando ele vai me entregar, ou quando ele vai procurá-la. Né? E nem eu me preocupo com essas notas quando eu vou comprar a caneta. Por quê? Porque essas notas, né, elas estão todas muito bem amarradinhas, vamos dizer assim, num sentido de unidade da caneta, percebem? E é esse sentido de unidade, é essa coisa pela qual a caneta é uma caneta, que o Aristóteles chama de substância, percebem? Mas esse é o primeiro sentido da palavra substância, é o sentido estrito. É o sentido estrito. Os gregos chamavam isso de hipogêmenos. E é esse termo que o sentido de substância fica mais claro. Por quê? Porque hipogêmenos significa, entre outras coisas, significa terreno. Terreno. Terreno não, vamos dizer um lote. Significa um lote. É um lote. Então vejam. Quando alguém, vamos imaginar outra coisa aqui. Vamos imaginar um sujeito que vai fazer um crediário, abrir um crediário na loja. A primeira coisa que pedem para esse sujeito é o que? É um comprovante de residência. Percebem? Bom, uma residência, ela só pode se localizar, ela só pode ser feita, vamos dizer assim, ela só pode ser erguida ou construída sobre o quê? Sobre um terreno, sobre um lote, percebem? Então, o pobre do sujeito lá que vai fazer um crediário na loja, ele não é nada, né? O sujeito não vai conseguir um crediário se ele não tiver um ponto de referência. Algo que permita localizá-lo no espaço. Um terreno. Então vejam, o sujeito para ser alguém, ele precisa ter o quê? Uma casinha, um apartamentinho, uma cabana, uma barraca, seja lá o que for. Mas essa casinha, o sujeito não pode construí-la nas nuvens, nem no nada, nem no vazio. Ele precisa do quê para construir a sua casinha? Ele precisa de um terreno, ele precisa de um lote.
Percebem? Então, sobre esse terreno, que fica num determinado lugar, num lugar específico, ele constrói a sua casinha. E constitui também nesse terreno a sua família. Ele abriga a sua família ali, coloca as suas coisas ali, faz a sua, vamos dizer, faz a sua horta, o seu quintal, guarda as suas roupas, guarda os seus bens, enfim. Nessa casa que o sujeito construiu sobre o seu lote, né, ele constrói também a sua história. Ele passa a ser conhecido como alguém que mora em determinado lugar, percebem? Então ele tem o quê? Ele tem uma unidade. Então, quando ele vai na loja, vamos imaginar, fazer um crediário, a loja pede um comprovante de quê? De residência. E pede também o telefone de 2 ou 3 contatos, né? Isso é comum. Isso todo mundo pode imaginar, né? Então esse sujeito, ele tem contatos. Por quê? Porque ele mora em tal lugar. Ele tem um vizinho, ele tem outro vizinho. Ele tem pessoas ali no seu entorno que o conhecem como alguém. E podem, digamos assim, depois dar referências a ele, dele. Podem dizer algo sobre ele. Ele é alguém porque tem um hipogêmenos, um terreno, um lote sobre o qual ele ergueu a sua vida. Então, vejam bem, o Aristóteles deve ter meditado bastante sobre esse sentido de hipogêmenos. Ele deve ter meditado bastante sobre o significado de um lote. Por quê? Parece absurdo isso, né? Estou falando de filosofia e de repente entro nessas considerações sobre um lote. Mas isso tem um significado muito profundo para Aristóteles, porque o lote é o chão. Percebem? O chão. O lote é aquilo, o terreno é aquilo que sustenta toda uma série de quê? De caracteres pessoais daquele determinado indivíduo. O lote, o terreno, é o chão que comporta, é o chão que sustenta todas as características de uma coisa. Percebem? E esse chão, né, vamos dizer assim, esse lote, é que é a tal substância. Percebem? Quando o sujeito vai abrir um crediário, a loja não pergunta para esse sujeito que time ele torce. Ela não pergunta o que ele pensa da vida, da política, da religião, se ele é alegre, ou se ele é triste, ou se é magro, ou se é gordo, se gosta de comer, ou se gosta de beber. A loja não pergunta essas coisas. A loja pergunta onde ele mora. Porque essa informação é a própria substância do sujeito. Percebem? É aquilo que dá unidade, é isso que sustenta a unidade do sujeito. Né? Então quem tem essa informação, né, onde o sujeito mora, tem o sujeito na mão, percebem? De algum modo, tem o sujeito na mão. Né? Se o sujeito deixa de pagar lá o crediário, então a loja sabe exatamente aonde procurá-lo. Né? O cobrador sabe exatamente onde achá-lo. Né? Então, a loja não vai dizer para o cobrador procurar por uma pessoa alegre ou triste que torce para o Santos ou para o Palmeiras, que gosta dos Beatles ou dos Rolling Stones. A loja vai dar o endereço e o nome da pessoa, percebem? A loja está dando o que para o cobrador? A loja está dando, nesse tipo de analogia, a substância do seu cliente, percebem? Claro que é só uma analogia, mas essa analogia já dá bem o sentido de quê? De substância, percebem? Então, vejam bem, por essa analogia, substância é isso que está debaixo da coisa. É o terreno, é o lote, é aquilo que dá sentido de unidade para alguma coisa. Né? E vejam só que interessante. Quando Aristóteles percebe que esse hipogêmenos é igual a um lote, a um terreno, os latinos vão perceber a mesma coisa. Por quê? Porque em latim, substância é substare. Substare, estar debaixo.
estar debaixo. Substância significa aquilo que suporta, é o terreno que suporta todos os caracteres de uma coisa. Percebem? Que dá um sentido de unidade a esses caracteres, né? Como no caso da caneta, né? Qual que é o sentido de unidade da caneta? É esse substar, essa substância, é esse terreno que agregou, que deu unidade a todas as características da caneta. É por isso que eu não vou na loja e peço, me dê algo de plástico com tampinha azul. Não, eu peço uma caneta. Por quê? Porque essa caneta, o termo caneta, já implica numa condição de unidade de todos os seus caracteres. E é exatamente isso que Aristóteles chama de substância. Mas nesse caso eu estou falando do sentido estrito da palavra substância, mas há também o sentido lato. Mas isso, agora nós já fomos longe, né? Nos estendemos bastante, então isso fica para um próximo programa, né? Então, pessoal, se essa explicação não ficou ainda muito clara, né? Não se preocupem, porque a gente está só começando esse estudo, né? Sobre substância, sobre acidente, sobre essência e assim por diante, né? E depois vamos entrar ainda no campo dos valores, e tudo isso faz parte dessa discussão que é a mais abrangente, que nós chamamos de crises, ok? Então, no próximo programa nós vamos seguir exatamente daqui desse ponto onde nós paramos agora, ok? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.